Olá, meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Sempre uma alegria receber cada um de vocês aqui conosco, diretamente do nosso estúdio aqui em Fortaleza, no Ceará. Falamos em nome dos nossos patrocinadores, Normatel Home Center, tudo para você construir ou reformar. Aqui nesse QR Code que está na tela, você vai ser levado para o Instagram da Normatel, segue a Normatel, tá? E aí lá você pode conferir as ofertas, endereço das lojas amplas, com estacionamento bem espaçoso, né? Todo o conforto para lhe receber. E o melhor, produtos de qualidade, as melhores ofertas para sua construção ou reforma, ok? Ainda pode fazer o pedido via WhatsApp, hein? Fazer cotação e pedido. Então segue aí a Normatel Home Center. Bezerra Oliveira, tudo em autopeças, motopeças e também automação industrial, manutenção industrial. Você procura a sua peça para o seu veículo, seja moto ou automóvel, você vai encontrar na Bezerra Oliveira, uma loja aí que está expandindo já em várias cidades do Nordeste, né, com sede aqui em Fortaleza, no Ceará. Bezerra Oliveira também é apoiadora do Atos Podcast. Segue aí a Bezerra Oliveira no QR Code que está na tela, tá bom? Divina Comida, aquele restaurante, você já sabe, com um cardápio maravilhoso, self-service diversificado, um à la carte primoroso, né, para você fazer aquele almoço de negócios ou reunir a família, amigos, num espaço climatizado e ainda assistir aos jogos do Campeonato Brasileiro à noite, né, com transmissão lá, e você pode assistir com conforto e tudo que o Divina pode proporcionar, um cardápio diversificadíssimo, tá bom? Ainda tem um rodízio de massas e pizzas à noite, hein? Então confere aí, Divina Comida, segue também, você pode pedir no delivery. E Felipe Rabelo Imóveis, né? Toda a solução para o seu negócio imobiliário, se você quer adquirir um novo imóvel, seja para lazer, para moradia ou para investimento, ou ainda se você quer colocar o seu imóvel à venda, entre em contato pelo QR Code que está na tela com o time da Felipe Rabelo Imóveis e você será muito bem atendido, tá bom? E vão zelar por uma negociação imobiliária juridicamente perfeita, ok? Meus amigos, então esses são os nossos apoiadores / patrocinadores, gente da melhor qualidade que merece, sem dúvida alguma, o seu like e você seguir cada um deles, tá certo? E também você pode ser um apoiador do nosso apostolado, rezando por nós, né, pela nossa missão, e também entrando em contato conosco, ou pelo direct, ou aqui pelo o nosso e-mail, que vai estar aqui na descrição do vídeo, atospodcastoficial@gmail.com. Você pode escrever para a gente e dizer como é que você pode contribuir conosco. Esse e-mail também é a nossa chave Pix, que também você pode colaborar com o nosso apostolado com qualquer valor, tá bom? Agradecemos demais a sua parceria, a sua audiência. Já deixa o like, tá bom? Se não é inscrito no canal ainda, se inscreve, é rapidinho, não paga nada, é de graça, você só aperta o botão aí, inscrever-se, você já vai ajudar bastante o Atos Podcast a chegar em mais e mais pessoas, ok? Diretor, falei tudo? Tem os recadinhos, né? Recadinhos, cara, esquecendo. Gente, pós-graduação em Doutrina Social da Igreja, coordenada pelo nosso querido Padre Deusimar Andrade, né, com um time seletíssimo de professores, mestres e doutores. Você não pode ficar de fora. O link que vai estar aqui na descrição deste vídeo, você vai obter todas as informações e fazer a sua matrícula. É uma pós-graduação 100% EAD, tá bom? Então fica ligado, corre aí, pega as informações e já faz a sua matrícula. Pós-graduação em Doutrina Social da Igreja pela Faculdade Católica aqui de Fortaleza. E, por fim, um evento 100% Atos Podcast. O Atos vai trazer aqui para Fortaleza, num evento inédito e exclusivo, o Padre Roberto Bem-vindo, exorcista da Arquidiocese de Aracaju. Ele vem para cá para realizar conosco o evento Guerra Invisível, lá no meio de outubro, entre os dias 13 e 15 de outubro. A gente vai divulgar depois direitinho essa data para você, mas já tem um link aqui para você garantir o seu ingresso, tá bom? Então corre aí e garante, porque são vagas limitadas e vai ser fantástico esse evento. Padre Roberto Bem-vindo vai nos colocar aí por dentro
de tudo que existe no âmbito da batalha espiritual, né? As armas que o inimigo se utiliza para derrubar a gente, tá bom? Para colocar uma pedra de tropeço. E aí a gente precisa se defender, aprender a se defender das armas do inimigo, tá bom? Então fica ligado, vai ser um evento demais, ok? Gente, estamos aqui com a nossa convidada, mais uma convidada inédita. Estamos aqui com a doutora Sabrina. Deixa eu pegar o sobrenome dela aqui, que eu não decorei, doutora Sabrina, me perdoe, mas me ajude. Carneiro Melo. Doutora Sabrina Carneiro Melo, ela é mãe, já ela vai contar aqui, né, as suas preciosidades, quem são, né? É oncopediatra e ficou viúva alguns anos atrás e hoje tem esse apostolado. Hoje não, já tem algum tempinho, né, Sabrina? Sagrada Família em Meu Lar. Bota aí na tela, diretor, né? @Sagrada Família em Meu Lar. Né? Convido cada um de vocês a seguir também, conhecer um pouquinho da Sabrina e também desse apostolado que ela exerce aqui por meio desse perfil no Instagram. Não é isso, Sabrina? Isso aí. Aqui você posta mensagens, mas não só exclusivamente, mas preferencialmente e especialmente de sacerdotes, né? Isso. Você pega trechos de homilia? Como é? Isso, trechos de homilia. Homilias que eu assisto, né? E ali pego um trecho que mais chamou a atenção, que tocou, e aí coloco no apostolado. Legal. E como é que tem sido assim, a reação das pessoas que te seguem? Você recebe feedback, mensagens? Chega a receber? Recebo, assim, aconteceu que eu passei um período, assim, sem postar, né? Dei um tempo, assim, no apostolado e acabei recebendo, assim, algumas mensagens. Pessoal cobrando. Volta. Eu tinha dado um tempo nas redes sociais e aí depois voltei, né? E aí tudo na graça de Deus. Engraçado que às vezes a gente acha que esse pequeno trabalho que a gente exerce, às vezes não tem tanto, né? Não, eu estou fazendo aqui, mas... Aí a gente sente quando a gente para e alguém pergunta, né? Ei, cadê? Eu estou esperando. Parou de postar, e aí? Foi que houve, né? Aí você, as pessoas se importam, né? Tem gente que está seguindo, né? Que toque os corações, né? Que seja sempre um instrumento, que possamos ser esse instrumento de Deus para chegar até os corações a palavra dele, né? Às vezes você vai ali, postou um trecho e não sabe quem vai alcançar, mas Deus sabe, né? Exatamente. E você já tem aqui quase 90 mil seguidores. Um exército. Só não é o exército da Sabrina. Né? Não, é de Deus. Tudo para a honra e glória dele. Sem dúvida, Sabrina. Sabrina, mas como é que... Conta só assim um pouquinho como é que foi. Você nasceu numa igreja... Na igreja católica? Numa família católica? Isso. Nasci, sou de berço, com a graça de Deus, nasci numa família católica. Já foi educada na fé católica? Já fui educada na fé católica. Mas aí lá no início, seus pais eram fervorosos? Como é que era? Não, meus pais assim, sempre nos educaram, né, na fé e com os valores morais cristãos, né? E nós crescemos assim, sempre voltados para a igreja. Somos uma família de 3 irmãos, né? Tem o meu irmão mais velho, que é o Aldo, a do meio é a Juliana e eu. Então, o Aldo ali já começou a participar de grupos de orações, né? E aí, pelo exemplo dele, né, a gente foi ali meio que seguindo, né, para participar dos grupos de oração também. Ótimo. E aí foi mais ou menos isso que começou a caminhada. Né? Sim. E você conheceu o seu esposo na igreja ou foi na faculdade? Não, eu conheci na faculdade. Ambos faziam medicina e numa monitoria, né, de farmacologia, aí conheci ele lá. Tá. E aí, namoraram um bom tempo? Namoramos... Durante a faculdade? Namoramos durante a faculdade, eu conheci ali meados da faculdade, namoramos uns 2 anos, noivamos já para marcar o casamento e com uns 3 anos e 1 mês nos casamos, porque pretendíamos também fazer residência em São Paulo, né, tentar residência em São Paulo, e aí nós já queríamos ir realmente casados, né, para fazer a residência. Então, Entendi. nos casamos, né, com a graça de Deus e fomos fazer as provas.
É como é que eu posso dizer? Os médicos, né? A gente vê muito essa questão de ter o relacionamento, aí tem a questão da residência, né? Esse dilema, né? Às vezes, né? Vamos casar logo, não vai, Sim. tem que viajar, às vezes a residência é fora, né? Sim. E no caso de vocês já casaram? A gente já tinha a pretensão. Eu tenho um exemplo de casa. Minha mãe fez residência em Ribeirão Preto. E aí meu irmão, seguindo os passos para fazer fora, fez em Campinas. Então, o nosso pensamento também era fazer fora, né? Entendi. Aí eu acabei fazendo a residência de pediatria em Botucatu, depois fui para São Paulo capital. E minha irmã também acabou fazendo em Botucatu. Então, já tinha meio que essa, digamos assim, tradição na família de ir, né, sair um pouco daqui para ver como é que era lá. Mas, assim, né, pensando em retornar, mas para ter essa experiência, né? Entendi. E é uma família de 3 médicos, filhos, 3 filhos médicos. Isso, 3 médicos. Legal. O Aldo é cirurgião pediatra, Juliana é patologista e eu sou oncopediatra. E os 2 são professores da universidade. Que legal. Muito bom. E o seu esposo é o João Paulo, né? Isso, João Paulo. Ele também tinha uma educação católica? Quando vocês... Tinha, os pais dele são católicos, né? Os pais dele são católicos. E desde o início vocês já conversavam e diziam, vamos educar a nossa família, os filhos, na nossa fé católica? Tudo foi... Tinham... a gente casou, né? Fez a residência, e aí quando retornamos, né? Também passamos por passos de conhecimento também da nossa fé, de aprofundamento, de conversões, né? A nossa conversão é diária. Então, a gente vai conhecendo a doutrina, né? Amadurecendo, até com as próprias crianças, né? Assim, da fé. E, assim, um fato que realmente fez muita diferença, a gente educava os nossos filhos na fé, com as orações, levando a Santa Missa e tudo. Mas, assim, é um fato, assim, de uma das conversões, né? Que são várias que a gente ocorre durante a vida, e seremos obras inacabadas até o último dia, porque Nosso Senhor acabará esta obra, né? Mas que a nossa conversão seja sempre maior do que ontem e menor do que amanhã, né? Exato. Sempre crescendo. E quando pensamos em fazer a consagração a Nosso Senhor pela Santíssima Virgem, então foi um fato muito marcante, né? De uma grande conversão no nosso lar, né? E me lembro que, acho que foi por aí, né? Foi na época mais ou menos assim, o nascimento de Maria Helena, já pensava em me consagrar. Maria Helena é nossa terceira, sem contar com o primeiro que foi para o céu. Houve uma grande mudança, né? Eu lembro que certa vez João Paulo tinha ido rezar diante do Santíssimo, e aí quando ele voltou, ele disse, amor, Nosso Senhor falou, né? E aí disse, não adianta ter muitos filhos se não for para mim, né? Algo assim. E aí, no outro dia de manhã, eu já estava lá na Canção Nova, atrás de livrinhos, né? de santos, de uma educação católica mais palpável, digamos assim, né? Porque às vezes a gente acha que rezou com o filho e está rezando Pai Nosso, Ave Maria, e o Santo Anjo está ótimo, né? E com a conversão você vai vendo que é muito mais do que isso. Sim. Isso aí tem muito mais, né? E aí são camadas que a gente vai que você vai percorrendo e vai vendo com o chamado de Deus, com a sensibilidade de escutar a voz do Espírito Santo. E aí vem o chamado também da oração em família do Santo Terço, né? E aí eu lembro que, em relação a esse chamado que Nossa Senhora fez para rezar o Santo Terço em família, eu dizia assim, mãezinha, mas são tão pequenos, será que vão conseguir rezar, né? Como é que eu vou colocar tudo ali? Como é que eu vou fazer? E aí, quando eu fui para a Canção Nova, peguei um livro. Em Cachoeiro Paulista ou aqui mesmo? Não, aqui mesmo. Sim, na Casa de Missão. Né? Aí eu peguei um livrinho lá, aí tinha lá o Santo Rosário, né, para as crianças. E aí, quando eu virei o livro, estava a resposta do que eu tinha perguntado à Virgem Santíssima, né? Nossa Senhora pediu às crianças para rezarem o Santo Terço. Então, se ela pediu, então a gente... dirigido a elas. Dirigido, né? Então, vamos lá. E às vezes a gente subestima, né? Subestima. A gente subestima. Não, eles não vão... É claro que tem toda a realidade própria
da idade, né? Mas você falou muito apropriadamente, a gente subestima. Eu lembro que uma das vezes que a gente estava rezando o Santo Terço em família, uma das nossas filhas, a Ana Beatriz, e ela era pequena. Eu não vou lembrar ao certo a idade dela, mas ela era pequena. Não tinha chegado à idade da razão. E eu costumava dar o livrinho da Canção Nova para elas irem acompanhando com as gravuras, os mistérios. Legal. E aí, certa vez, Ana Beatriz disse assim, mamãe, mas São João Batista batizou Jesus? Mas não era Jesus que tinha que batizar São João Batista? O raciocínio dela foi perfeito. E ela era pequena, ela devia ter no máximo 5 anos. Errado ela não estava. Na pergunta tinha lógica. Né? Então, é como você falou, a gente subestima e o Espírito Santo toca o coração das crianças ainda mais, né? Porque elas têm a pureza de seus corações e a sensibilidade de escutar. Né? Então, ali, a gente só tem que obedecer a Santíssima Virgem, a nossa Santa Igreja, que tudo Nosso Senhor fará no coração deles. Exatamente. Porque aí a gente vai privando a criança. Não, isso aqui não, ainda... É claro que tem as coisas próprias da idade, mas você tem que ir ali, colocando, né? Dando acesso. E mesmo a Santa Missa, né? Que às vezes as pessoas ficam assim, mas eu vou levar, mas eu não vou conseguir prestar atenção. Não importa. Você está cumprindo o seu dever de Estado, cuidando do seu filho, participando da Santa Missa do jeito que você vai conseguir naquele momento da vida do seu filho, mas está levando ele para a Santa Igreja. Exato. Então, ele vai aprendendo aos poucos. Ele vai aprendendo aos poucos como se comportar, né? Mas é importante levar as crianças desde pequena à Santa Missa, né? Para que elas possam... Porque, assim, o que é o melhor que um pai e uma mãe pode dar para um filho? O que é de mais precioso que se pode dar para um filho? A fé. Né? Nosso Senhor, e a Santa Missa é o coração da nossa fé. Exato. Então, é algo que precisa realmente estar muito presente na nossa vida, né? Sem dúvida alguma. E na vida deles. Eu fui criado no interior, e no interior a igreja é o centro da cidade, né? Está lá no centro, aí tem a praça, né, no interior e tal. E tudo gira em torno ali da igreja, da paróquia, né? Os eventos... Né? A maior festa da cidade é a festa da padroeira ou do padroeiro, né? Enfim, a religiosidade popular no interior é uma coisa pulsante, né? Que a gente, eu não sei se você tem experiência no interior, mas eu tive muito e isso me marcou demais. E assim, grandes lembranças que eu tenho da minha infância são na igreja. Eu ficava fascinado com a banda de música tocando na festa da padroeira. Eu ficava lá olhando os instrumentos. Então, isso marca a gente, né? A catequese. Né? Eu teve um padre, quando eu tinha 9 anos, que eu gostava muito dele. Às vezes, durante a semana, à tarde, eu ia lá para conversar com ele. Então, e ele percebeu esse meu desejo, a minha sede, né, de conhecer as coisas de Deus, e conversou com a minha mãe para que eu fizesse a primeira comunhão antecipadamente. Sim. Né? Na verdade, é algo muito apropriado que a primeira comunhão seja feita o mais cedo possível, né? Porque se fala que, se fizer muito tardiamente, existe ali uma maior chance, né? Ali das coisas do mundo estar infiltradas naquele coração, né? E chega aquela idadezinha difícil, né? Então, assim, o quanto mais cedo... Né? Na verdade, o catecismo, né? O Código do Direito Canônico nos fala que é ao redor de 7 anos, desde que a criança tenha amadurecimento para compreender. Né? Então, se a gente pensar que o próprio direito canônico preconiza que seja ao redor de 7 anos, será que as nossas crianças, no geral, não estão fazendo um pouquinho mais tarde? Um pouquinho depois, né? 9, 10, depois, né? Isso foi algo que foi até despertado lá em casa, porque as crianças iriam fazer na escola, né? E eu estava esperando fazer na escola, estudando no colégio católico, mas o desejo da minha mais velha, né, lendo as histórias dos santos, histórias de Nossa Senhora de Fátima, da irmã Lúcia, que recebeu com 6 anos. E ali tocou o coração dela, eu quero receber Jesus. Partiu dela.
partiu dela. Eu quero receber. Isso ela tinha 5 anos. 5 anos? 5 anos. Eu quero receber. Até que chegou um ponto que eu falei, não dá mais. Ela está pedindo insistentemente. Dá mais para conter essa menina. Eu não tenho mais como aguardar os 9. E aí, legal. realmente, eu digo muito para as crianças que foi pela graça dela, da Clara Maria, de desejar Nosso Senhor com 5 anos, que despertou o meu coração para o chamado de começar a catequese das crianças. Porque, logicamente, tem aquela catequese que é do dia a dia, que se vai falando Sim. e se vai transmitindo a fé. Situações da vida, né? Nos atos de piedade, de referência, né? Em relação às imagens. Quando chega na igreja, se estiver diante do sacrário, de fazer a genuflexão, tudo isso faz parte da catequese, né? Uhum. Mas isso da Clara me chamou a atenção para começar uma catequese, digamos assim, formal. Sim, aquele momento de parar e estudar. Vamos parar e agora nós vamos estudar o catecismo. Joia, entendi. A partir daí... Quais são as idades, os nomes e as idades hoje? Hoje. Mateus. A mãe não dá para se perder, não. Menina, Maria Clara. Às vezes fala o nome das 4 e não acerta. Não, lá em casa ainda tem o cachorro, né? O cachorro se chama Maui. Aí, Maria Clara, Maui, Gabriel. Aí ainda complica, né? Como é que é lá? Vamos lá. Lá, a mais velha. O Mateus é o mais velho. O Mateus. Tem 15 anos. A Clara Maria tem 13, faz 14 em novembro. A Ana Beatriz tem 11 anos. Maria Helena tem 8. E a Maria Tereza tem 5 anos. Um espacinho de 3 anos, mais ou menos, entre um e outro, né? Mais ou menos isso. Aí tivemos uma perda. Antes do Mateus, perdemos um. Que seria o mais velho. Que seria o mais velho, com as 10 semanas. E a Maria Tereza, antes da Maria Tereza, perdemos um bem no iniciozinho. Foi? Ainda chegou a ver o sexo ou não deu para... Não. Ainda não deu para, assim... Então são 2 anjinhos lá que vocês têm. São 2 intercedendo por nós, junto com a graça de Deus do Pai. Vocês tinham dado nomes para esses que... Demos nomes. O primeiro era o Luquinhas e o segundo era Pedro. A gente achava que eram meninos. Então pronto, ficou o Lucas e o Pedro. E o Pedro. Legal. E os meninos mencionam assim, nós temos irmãos no céu. A gente fala, eles sabem, eles têm essa consciência. E assim, a nossa família tem uma devoção muito grande por Santa Terezinha do Menino Jesus, né? Tá. E o modelo da família de Santa Terezinha, né, São Luís e Santa Zélia, foi um modelo assim que nos inspirou muito na educação das crianças, né? Então, assim, a gente, né, tinha o costume de contar a história dos santos para as crianças, e Santa Terezinha, como é muito venerada lá em casa, né, os meninos sabem a história e tudo, e tinha a história, né, de que Santa Zélia tinha perdido, né, 4. Então, a história que intercedia, né, no céu e tudo. Então, elas já tinham essa... Algo natural assim, para eles, né? Algo natural. Aí você estava falando que decidiu fazer essa catequese ali com eles, né? Sim. Com quanto... Faz tempo já? Quantos anos atrás você começou? O Mateus, na época, tinha 7 anos. Então já tem uns 8 anos, mais ou menos, isso, né? Agora não vou me lembrar. Deixa eu ver, Clara tinha 5 e ia fazer 6. Vamos dizer que a gente tinha começado a catequese, acho que quando ela tinha 6. Ela é de 2011, então 2017, né? Então, tudo gira em torno do ano da nossa consagração a Nosso Senhor. Que foi um marco aí. Foi um marco. Um marco. Então, assim, é inequívoco, assim, os aniversários passaram a ter temas católicos, né? Agora, o que foi exatamente que virou a chave aí durante essa consagração a Nossa Senhora? A própria consagração. A consagração em si. A consagração em si. O caminho... Que não tem nada demais, né? É uma coisa simples. É algo que, sobrenaturalmente, né? Há graça. Assim, o Espírito Santo realmente, por intercessão de sua Santíssima Esposa, vem e faz cair as escamas, né? Eu lembro que este ano
de 2017, a gente inclusive fez no Reset, né? Fez eu e o João Paulo. Na época, Maria Tereza ainda não era nascida, Maria Helena era pequenininha, a gente ia fazer a consagração lá. E no dia, a nossa consagração, minha e do João Paulo, foi no dia da Nossa Senhora do Carmo, né? Então, a gente vê que tudo tem a ver, a gente tem uma devoção carmelita muito grande. E eu me lembro que nesse ano, a Clara pensando no aniversário dela, qual seria o tema, na época ela ia fazer 6 aninhos, né? E ela tinha pensado, acho que era na Princesa Bela, né? E aí, por acaso, eu falei assim, Clarinha, mas também, assim, a gente pode fazer, mas pode fazer também de Santa Clara, né? E a gente deu o nome dela de Clara por causa de Santa Clara. E aí, quando ela escutou ali, eu quero Santa Clara. E, a partir dali, muitos aniversários das crianças foram com temas católicos. De santos. De santos, alguns que elas mesmas escolheram. Quando eram menorzinhas, vamos supor, princesas da Bíblia, né? Eu vou fazer de princesa, mas eu vou fazer das princesas da Bíblia. E aí, fazia o tema de princesas da Bíblia. Quando foram maiorzinhas, elas mesmas foram escolhendo. Ana Beatriz chegou a escolher de Santa Beatriz, chegou a escolher, se eu não me engano, ela fez de Santa Beatriz, Nossa Senhora das Graças, Santa Rosa de Lima. Então, eles mesmos, né, foram escolhendo. E foi algo assim foi marcante. Consagração a Nosso Senhor pela Santíssima Virgem mudou. Então, aí, a partir daí, eu comecei a dar o catecismo para as crianças, a fazer uma educação mais formal em casa mesmo. E como é que foi essa experiência? Você conseguia reunir todos no mesmo dia? Não, eu fiz assim, Mateus e Clara, o foco agora é a primeira comunhão deles. Então, eles estavam se preparando, né? Se prepararam, fizeram a primeira comunhão, e aí depois fui preparar Ana Beatriz, né? Era você e João Paulo ou só você? Era principalmente eu. Quando eu tinha alguma dúvida, que eu estava começando e estudando mais, Entendi. Aí eu ia para ele. Uhum. Porque o João Paulo, ele se aprofundava mais na doutrina. Ele era estudioso. Ele se aprofundava mais na doutrina e eu ficava mais na parte, vamos dizer assim, dessa catequese, da leitura dos santos. Ele lia a Bíblia para as crianças, né? Às vezes lia algum outro livro também, mas mais aprofundado. E eu ficava mais com aquela catequese, a educação na fé, assim, mais com as crianças. Então, o catecismo, quem deu fui eu, e eu tirava, eventualmente, alguma dúvida com ele, né? Aí, preparei os dois fizeram, aí depois fui preparar Ana Beatriz, e depois preparei Maria Helena, e agora estou preparando a Maria Tereza. Que legal, muito bom, viu? Quem foi sua catequista? Minha mãe. É minha mãe. Para que melhor, hein? Eu brinco com elas, né? Quando é dia do catequista. Ou então quando esquecem alguma coisa. Ou aí eu digo assim, quem foi essa catequista, hein? Eita, catequistazinha. Aí eu brinco e digo, olha... Mas aí, você pegou o catecismo e montou... na verdade, assim, por orientação de um sacerdote, Mateus já tinha 7, Clara tinha 6. E aí um sacerdote orientou um catecismo, e aí eu dei para as crianças. Quando foi para Ana Beatriz, eu já comecei ali a pesquisar os catecismos, e vi catecismos infantis, porque esse não era infantil, era mais um de pergunta e resposta, que eu ia fazendo alguns esclarecimentos. E aí eu encontrei um que era para criança, de São Pio X, que é assim, maravilhoso. E aí eu falei com o sacerdote e tudo, Sabrina, pode ser. E de uma profundidade muito grande. E a Ana Beatriz, por graça de Deus, ela tinha uma maturidade. Eu percebia que ela tinha uma maturidade maior. Então, eu consegui dar esse catecismo para ela. Esse de São Pio X para crianças. Mas ele era para crianças, mas assim, era eu dando para ela e aprendendo também, né? Junto, né? Porque acaba que a nossa catequese, ela nem sempre vai ter a profundidade, né? E em casa você pode... Lógico que assim, a catequese na igreja é super importante, que a criança vá e tudo, mas os pais também têm um papel. Na verdade, somos os primeiros catequistas, né? Eu acho que a nossa geração, Sabrina, salvo engano, assim, eu acho que ninguém pode generalizar, mas boa parte não teve uma catequese muito boa, né? Você concorda? Eu concordo. Que não foi muito aprofundada, não né? foi. Às vezes, assim, relegado ali ao colégio, então, né, os pais... Pelo menos os meus, né? A minha mãe tinha a preocupação de nos levar à igreja. A gente sabe que os nossos pais terão feito o melhor que puderam. Isso, exatamente. E a gente, com o nosso discernimento e a busca
de ser tocado pela graça de Deus, porque tudo é graça. Se não formos tocados, a gente não vai despertar para essa primeira vocação de catequese. A gente, por ter um discernimento maior, também vai ser cobrado por uma obrigação maior. Então, e assim, em casa você consegue, vamos dizer assim, esmiuçar os temas, conversar, se entendeu, ir no ritmo da criança, né? Exatamente. Não desmerecendo a catequese da igreja, mas o que precisa entender é exatamente isso. A questão é que muitas vezes, assim, vai fazer a catequese, pronto, acabou, assim, em casa, a catequese é papel da igreja. Não, nós somos os primeiros catequistas, né? Pai, é porque isso aqui como é? Não, na próxima aula você pergunta lá pro seu catequista. E aí pronto. Aí fica, né? Fica nisso, né? E assim, eu fui vendo que realmente é uma constatação que se você consegue dar uma catequese bem dada para o seu filho, são as raízes profundas que estão sendo produzidas ali para que depois nenhum vento de doutrina contrária carregue estas almas. Porque quando você tem uma doutrina bem formada, qual é o problema de muitas pessoas que saem da Igreja Católica? Não tem raiz, é a falta de raiz e de compreensão, porque é estudo. Mas como é que uma criança vai ter o discernimento? Vai. Vai. A semente vai estar lá. Vai, porque você vai falar das passagens bíblicas que comprovam, às vezes, questionamentos contrários. Olha, está aqui, não tem o que dizer, está aqui na Bíblia, né? Está aqui juntamente na tradição apostólica. Né? Então, catequese com as homilias dos sacerdotes, né? Que as crianças já vão prestar atenção também, das formações. Dar. Aquele coração tem sede. E nós, como pais, precisamos alimentar estes corações através das nossas formações, que é nosso dever principal. Isso. Né? O objetivo, assim, né? A formação de uma família, educar os filhos para a fé, né? E Deus vai nos dando a graça de quais caminhos seguir, né? Essa catequese em casa, a formação. Assumimos esse compromisso no sacramento do matrimônio, Exatamente. Né? É a graça que a gente recebe do sacramento. Exatamente. Né? E Deus vai mostrando, vai por aqui. Rapaz, eu não sei como é não, meu amigo. Você vai encontrar o jeito, não se preocupe. Com a graça, frequente os sacramentos, tenha vida de oração que Deus vai mostrar, Deus vai conduzir. É igual educar, de uma forma geral, né? Rapaz, eu não sei, meu amigo, você vai descobrir, não se preocupe. É verdade que o primeiro é um desafio grande, né? É aquela história, o primeiro é todo limpinho, escaldado, né? Bota o menino dentro da panela para escaldar e mais tudo. Mais ou menos. Né? A partir do terceiro, o bico cai no chão, besteira, me bota na boca aí, acabou-se. Esse casal aqui vai casar, viu, Sabrina? Esse ano, viu? Louvado seja Deus. A meta deles é ter pelo menos uns 7 aí. 7 meninos. Tainara já tá... Tudo na santa vontade de Deus. E agora, Sabrina, a gente sabe que a gente não pode romantizar, né? Tem os desafios, né? A gente chega em casa cansado do trabalho, né? Às vezes o menino não colabora, tem as outras obrigações domésticas e por aí vai, né? Uma infinidade de coisas. E a gente sabe também que o inimigo tá ali, né? Doido para você... Pegar uma brecha. Pegar uma brecha para você desistir, né? E aí, como é que foi na sua experiência pessoal? Tem televisão, tem... Né? A televisão lá em casa... Internet, mas sempre foi assim? Como é que... Não, tudo, como eu falei, são passos de conversão. Paulatino, né? Chegou um momento, ainda João Paulo vivo, que eu tive esse discernimento das telas. Né? Maria Tereza também ainda não era nascida, não lembro se a Helena já era, mas chegou um momento, não sei se Mateus tinha ali por volta dos 8, e houve esse discernimento das telas. Porque quando você começa a buscar realmente uma educação católica, você começa a perceber que o que todo mundo faz não é o certo. Né? Dom Fulton Sheen tem uma frase: mesmo que todo mundo faça, continuará errado, e mesmo que ninguém faça, continuará sendo certo. Então, muitas vezes, nós somos levados pelo que todo mundo faz. E aí, quando você realmente, que assumiu esse compromisso, com a graça de Deus, você desperta para a missão que você tem, nosso Senhor vai lhe encaminhando, né, nesse processo de compreender por quais caminhos você deve seguir para preservar a alma do seu filho. O dom do discernimento, o né? dom do discernimento, Espírito Santo. Exatamente. E as escamas vão caindo, você vai enxergando, você, pá, isso aqui... isso aqui não está... Não dá. Então, assim, mesmo que... Porque você não consegue mais. Você diz, rapaz,
não é mais coerente. Exatamente. Né? Assim, Deus me chama isso aqui, que é uma coisa maravilhosa, para eu viver isso aqui. Isso aqui, outro, não dá. E o quanto se ganha quando se tira um filho da tela, porque se ganha convívio. Eu digo que um dos momentos assim mais ricos da minha vida, e vejo como, de certa forma, uma preparação que Nosso Senhor fez para a vivência da minha viuvez, foi a época da pandemia. Porque... Ele faleceu em que ano? Ele faleceu em 2021. Tá, foi dentro da pandemia, né? É porque, assim, Maria Tereza nasceu em 30 de dezembro de 2019, nasceu prematurinha. Certo. Então, começo ali de 2020, iniciou minha licença maternidade. Maria Tereza é a mais nova. É a mais nova. Certo. Então, eu entrei de licença maternidade, e aí, quando começou a pandemia ali em março, né, as crianças não iam mais para a escola. Então, foi uma graça que eu tive de ter todos os meus filhos em casa. Né? Porque antes tinha um, aí os outros iam para a escola. Tinha um, outro ia para a escola. Então, foi um momento em que eu pude viver com as crianças, com todas elas, né, ali, rezando ângelos, né, tendo as orações, né, e as orações... Foi firmando, né, a nossa vida de oração, as leituras, né, ficaram ainda mais presentes porque elas estavam em casa. Então, assim, a hora do almoço, o João Paulo não estava trabalhando, mas eu aproveitava para estarmos reunidos e aí fazia as leituras. E sempre nas leituras vão vir as considerações, né? Exatamente. As reflexões. Puxa uma partilha, né? Exatamente. Então, esse período da pandemia eu vejo como uma graça de Deus, que Deus me preparou para essa vivência da viuvez com as crianças. Entendi. Então, quem ainda vivenciou mais as telas foi o Mateus? O Mateus, a Clara e pronto. A partir de Ana Beatriz, aí, isso quando eram assim, né? Ainda foi parada essas telas mesmo, assim, Mateus devia estar mais ou menos nessa faixa etária aí, em torno de uns 8 anos, né? Sim. E aí... não tinha mais nenhuma televisão em casa? Não, televisão tem, mas assim, a gente... Restringia, né? Assim, praticamente... Hoje em dia, eles praticamente não assistem. Assim, se for assistir um filme, vamos ver uma homilia, vamos ver uma formação. Então, assim, é tudo muito... E a gente prefere o tempo que estamos juntos. Né? Então, assim, chegou de noite, eles passam o dia inteiro sem assistir televisão. Passam de semana sem ver televisão. Nas atividades, escola, Nas estudo atividades, e tudo, escola, né? Antes de dormir... quando dá, eu gosto de ler para eles, né? Assim, tem um livro que eu passei um período lendo as Sagradas Escrituras, de tipo Histórias de Dom Bosco, da Condessa de Segui. E aí, por exemplo, atualmente, hoje de manhã, eu estou lendo uma história de São João Bosco. Certo. Né? Aí, à noite, eu estou lendo um outro livro, também assim, muito bem recomendado, mas também para a formação do imaginário das crianças. Então, a gente está ali juntos, né? E como são preciosos esses momentos em que nós podemos nos sentar e estar ali com eles, conversando, sem né? dúvida. Trocando experiência. Sem dúvida. E eles, por serem próximos, né, nas idades, fazem companhia um ao outro. Sim, estão sim. sempre juntos, né? Sim, às vezes brincam, assim, brigam. Irmão que não briga não se ama. Tem que brigar. Claro, tudo com... Sem puxar a faca, viu, pessoal? Levando a compreensão, né? A Clarinha gosta de ler para as meninas também, então ainda tem um momento de leitura da Clara, da mais velha, com as meninas. É legal, porque eles vão cuidando dos mais novos, né? Vão aprendendo de certa forma, vão desenvolvendo, né, esse dom de Deus de cuidar né, dos irmãos. Isso é muito bom. E depois que seu esposo faleceu, João Paulo, como é que você deu continuidade a essa catequese? Da mesma forma? Da mesma forma. Quando ele faleceu, ele estava dando o tratado, porque assim, as crianças fazem a primeira comunhão e depois a gente já programa para fazer a consagração ao Nosso Senhor pela Santíssima Virgem. Aí Mateus e Clara já tinham feito. Vocês já fizeram esse planejamento, né? Acabou que Nosso Senhor foi mostrando esse caminho. Né? Eu senti um chamado de Nossa Senhora para consagrar o Mateus e a Clara. E aí, na época... O João Paulo tinha feito a preparação com os vídeos do Padre Paulo Ricardo. Que legal. Aí eles se consagraram. Quando foi para fazer da Ana Beatriz, aí eu disse, vamos agora ler, né, pegar o tratado para ler. Aí o João Paulo tinha começado a ler o tratado para o Mateus, a Clara, para renovar e para fazer da Ana Beatriz. Aí, quando ele faleceu, eu retomei
fui ler o tratado para a Bia, para prepará-la para fazer a consagração. E ela, no mesmo ano que ele faleceu, ela fez a consagração. Aí agora Maria Helena já fez primeira comunhão e fez a consagração também já. E eles também já fizeram a consagração a Nosso Senhor por São José. Nós temos também muita devoção. Coisa boa, que maravilha. Sabrina, é interessante porque o que acontece? Os pais, né, de uma forma geral, trabalham, né? Então, hoje em dia, a vida, a gente sabe como é, né? É doido, o mundo quer que nós estejamos muito dentro do trabalho, em busca de bens materiais, o materialismo, né, exacerbado, né? E aí, o que a gente vê hoje? Muitas realidades. Os pais não têm um tempo de qualidade para os filhos, as telas vão suprir, né, esse tempo que o menino está ali. O menino está dando trabalho, entrega aí o tablet, entrega o celular. E aí eu volto de novo àquela palavrinha que a gente subestima a criança, né? Porque a gente priva de acesso a preciosidades, né, como leituras, né, clássicos da literatura, clássicos do catolicismo, né, a própria palavra de Deus e tudo mais, achando que a criança, não, isso aqui não vai interter, não vai, né? E subestima. E aí a criança vai... Parece que a gente está criando crianças bestializadas, assim, idiotizadas, né? Não, e ainda tem o agravante de elas não desenvolverem os dons que Nosso Senhor deu a elas. Exato. Então, por exemplo, quando eu tirei as telas do Mateus, eu vi que ele gostava de desenhar. Então, eu comecei... Foi descobrir depois? Eu acho... Não, eu lembro... Não sei, eu já tinha visto alguma coisa de que ele gostava. Tá. Aí eu disse, eu vou substituir aqui. Mas potencializou aí? Potencializou. Quando tirou, não, né? Aí quando tirou, aí eu dei livros para ele, né, impressos e livros, ensinando a desenhar, e aí ele começou a se dedicar. Pronto. Então, assim, muitas vezes a criança podia estar ali desenvolvendo um dom que Deus deu, e ela, né, às vezes, quantas vezes a gente em casa disse, hoje vamos desenhar, mamãe, vamos desenhar, mamãe vai começar aqui a desenhar, e vocês vão desenhando aí vocês, e com as menores fazendo os traços, né, para poder aprenderem, e ali aquele momento que estamos em família, desenhando. Mamãe, eu vou desenhar isso aqui, tá bom, eu vou desenhar isso aqui, a menor vinha aqui comigo para poder começar a copiar os traços e desenvolver. Né? Deus nos deu tantos dons para você passar a vida inteira em frente a uma tela e aquela coisa assim, passiva. Robótica, passiva. Você não é ativo na sua vida. O tempo que Deus vai nos cobrar, eu lhe dei tanto tempo, você fez o quê com esse tempo? E eu realmente vejo isso no atendimento dos pacientes, até adolescentes, né? O que é que você faz o dia todo? Graças a Deus, parece que vem surgindo uma conscientização coletiva e algo que vem tentando frear, né, essa onda, né? As escolas já tem a questão da lei que proíbe nas escolas, né? Enfim, a gente vê também vários profissionais da área de saúde alertando, né? Influenciadores católicos promovendo cursos, né, nesse sentido. Salvo engano, até o Tiba e a Dea, né, se eu não me engano, tinham algo sobre telas. O próprio Padre Paulo Ricardo fala demais, né, fala demais sobre isso. Ele alerta, né? demais, inclusive até para os próprios adultos. Que muitas vezes estão viciados e não se dão conta disso. Sim. Menino, larga isso aí, ora. Você está numa reunião, às vezes, né, com todo mundo aqui, e você vê a pessoa lá direto no celular, ou vai para um restaurante, e as pessoas não conversam, estão no celular direto. Exatamente. A gente gravando o podcast, o povo no celular ali, ó. Ei, Matheus. Então, é um alerta mesmo. E quando você desliga, é a vida. Está ali na sua frente, está acontecendo agora. Né? Não está te roubando, porque o celular te rouba da realidade que Deus tem para você agora. Né? A sua santificação, ela está no seu dever de estado do agora. O que é que Deus me pede agora? É passar horas e horas na frente de uma tela? Né? E o meu filho está chamando, meu filho quer atenção. Não, deixa eu só responder isso aqui, Quando vê, o tempo foi. Acabou. Você passou mais tempo no celular respondendo alguma coisa do que, né, vivendo em família ou tantas outras coisas, até para contemplar. Né? Você está em algum lugar, está num parque, contemplar a vida, né, a criação de Nosso Senhor. Umas cenas que eu já vi várias vezes e que eu
me fez refletir até como é que eu estava procedendo, né? A gente vai passando, aí tem crianças brincando no parquinho e o pai ali monitorando, mas de olho No celular. no celular. E às vezes o filho fala com o pai, mas aí o pai ou a mãe estão viajando, né? E perde o mais precioso, porque o tempo passa muito depressa. Você sabe que você tem filhos, né? Meu mais novo está com 15. Pois é. A mais velha já casou. Daqui a pouco eu sou avô. Então o tempo passa muito depressa. Avô. E aquele olhar no olho, né? Assim, aquele olho no seu filho, a expressão, o sorriso, a alegria, o abraço, você está perdendo. Verdade. Sabrina, por falar nisso, você trabalha com crianças, né? Sim. E com cuidados paliativos, ou seja, crianças em estado... Na verdade, assim, atualmente, quando as crianças foram nascendo, eu fui reduzindo minha carga horária de trabalho, né? Então, assim, hoje a minha especialidade é oncologia pediátrica, mas eu acabei reduzindo a minha carga horária. Eu fiz uns 9 anos de cuidados paliativos, mas, assim, ainda no plantão ou em atendimento, eu ainda, né, tenho a oportunidade de atender, né, alguma criança em cuidado paliativo. Mas foram, assim, 9 anos. Se não, realmente o paciente oncológico que está ali em tratamento. Sim. Mas o que eu estava querendo me referir, né? Porque uma criança... Eu não consigo imaginar, assim, a dor de um pai ou uma mãe perder um filho, né? Sim. E uma criança, por exemplo, com uma doença como essa, né? Com câncer, e em cuidados paliativos deve ser algo que é difícil de mensurar a dor, né? O que a gente vê? Quando são pais que têm fé, né? Eles choram, mas não se desesperam, né? Quando não tem fé, há o desespero. O mundo se acaba, né? O mundo acabou. E, logicamente, que a dor de perda de um filho é inominável, né? Mas Deus estando no altar da nossa vida, a dor se torna suportável, porque eu tenho um Deus que me ama, que ama meu filho, ama minha família, e eu creio que Ele sempre fará o melhor. Isso não é o fim, né? Isso não é o fim. E, assim, quantas experiências a gente não tem em relação a isso, né? Assim, de mães que... Chegou uma mãe uma vez para mim e disse assim, doutora, fulaninho chegou para mim e disse, mamãe, nosso Senhor vai me levar. Mas não é agora, mas Ele vai me levar. Então, assim, de experiências sobrenaturais, nesse caso eu acho que foi um sonho, mas, assim, muito patente. Assim, de histórias dentro da oncologia, né? Porque vi um homem de branco, né? Eu me lembro que na época da residência tinha uma história de uma menina que tinha dito que ia preparar a mochila porque ela ia viajar. E ela tinha dito, acho que foi para a avó. E eu não lembro bem, que faz muitos anos, se foi no dia seguinte que ela faleceu. Então, assim, teve uma história que foi até uma colega de trabalho que contou, na época eu estava viajando, e aí ela me contou a história. Me marcou muito. Foi uma criança que recidivou e ela ia para o hospital para fazer os procedimentos para iniciar o tratamento. E ela disse para a mãe, mamãe, algo assim, né? Jesus disse que ia me levar. E não é para a senhora sofrer, porque Ele vai me levar. Tipo assim, vou ficar com Ele, né? E aí ela internou, foi fazer os procedimentos, complicou. E antes mesmo de começar a quimioterapia, ela faleceu. E, de certa forma, né, esse testemunho é um bálsamo para o coração de uma mãe, né? Tipo assim, Nosso Senhor avisou, de certa forma, né? Então, isso ajuda até assim, Senhor, o Senhor ama tanto, que o Senhor me deu essa consolação através da minha filha. Então, quantas histórias a gente não escuta, né? Então, assim, a nossa fé é que nos sustenta. De um Deus misericordioso, um Deus bondoso e que nos ama acima de tudo. Quem vai saber o que é melhor para nós? Exatamente. Só Ele. A gente pode não entender, mas crer, sempre. Aí entra a fé, né? A fé. Você confiar na providência divina. Exatamente. E que tem ali um passo que você dá que entra no mistério. Sim. E aí você tem que ter a fé para saber que esse mistério que vem de Deus, Ele quer sempre o melhor para a gente. E tem um porquê para as coisas, né? E dentro dessa fé,
né? O que nos alimenta, o que nos sustenta na nossa fé é o próprio Cristo. É. Né? Então, assim, a comunhão, né? A Sagrada Eucaristia diária é o que nos dá fortaleza. Para quem puder, né? É o que nos sustenta. Né? Sim. Maravilha. Sabrina, você deu esse nome Sagrada Família em Meu Lar. Qual foi o intuito que você quis, assim, quando você criou esse perfil? Veio assim no meu coração algo para evangelizar, e na época que eu fiz, nem assim, não estava entendendo ainda direito o chamado de Nosso Senhor. Sim. Foi antes do João Paulo falecer? Foi antes. Mas eu tinha assim, sempre uma devoção muito grande à Sagrada Família, né? E ali trazer a Sagrada Família para dentro de casa, né? E aí eu criei o perfil, postei muito pouco, ficou ali encostado. E aí depois que João Paulo faleceu, em um dado momento, ainda no mesmo ano, me veio para que esse perfil fosse reativado para um apostolado católico. Né? E aí foi quando eu reativei. Muito bom. Muito bom. Estou vendo vários trechos aqui do Padre Paulo Ricardo, Padre Overlan, né? É Overlan, né? Que pronuncia? Overlan. Overlan. Muita coisa boa. Que bom, viu, Sabrina? A gente tem que sempre exaltar o papel dos micro-influenciadores, né? Porque nós somos... Até esse termo influenciador é meio questionável, né? Mas para todo mundo entender, né? Micro-influenciadores, micro-evangelizadores no mundo digital. Eu acho que seria mais isso. É a nossa forma de evangelizar. Isso. Porque... E todos nós podemos fazer alguma coisa, exatamente. Alguma iniciativa, né? E assim, nos foi pedido isso, né? Que nós pudéssemos evangelizar, né? E como você disse, cada um pode... De alguma forma, encontrar uma maneira. E mesmo que não seja pelas redes sociais, a própria vivência na fé, né, ela já é também, né, um testemunho de vida. Sim, né? Sem dúvida. E quando se tiver a oportunidade, né, que Nosso Senhor nos dê a graça de reconhecer aquele momento e ser dócil daquela palavra, daquele, né, e também de receber, logicamente, né, de um irmão nosso ali, né, a graça de uma palavra de Deus. Sem dúvida. Estou vendo aqui a foto com o Padre José Augusto, santo, né? Santo. Bom demais ele. Ave Maria, uma bênção de Deus. Tentei gravar com ele, mas isso foi quando ele veio aqui, não foi? Foi quando ele veio na Cancional, eu estava de plantão no sábado, eu falei, crianças, mas domingo estou de folga, vamos. Vamos dar um jeito, né? Vamos dar um jeito, e ele ainda nos deu uma bênção, né, depois, né, ao final do evento, o Padre Bruno estava aqui, e aí ele nos chamou e ele ainda nos deu uma bênção. Foi uma grande graça para nós. Muito bom. Assisti demais as pregações dele na década de 2000, né? Aqui está faltando um, tá? São 5, né? Ao todo? Não, estão todos aí. Estão todos? Estão. 2, 3... não, está aqui. Tá certo. Foram todos. Ele, inclusive, numa dessas formações desse dia, ele disse assim, levanta a mão quem está aqui, a família inteira. E aí, na hora, eu fiquei meio assim... Aí eu disse, eu vou me levantar, que eu estou com a família inteira. Tá com a família inteira. Aí, quando eu fui me levantar, uma das meninas disse, mamãe, mas o papai não está aqui. Aí eu disse, sim, filha, mas a família que está aqui, ela está inteira. E aí eu me levantei, aí o Padre José Augusto olhou e disse, e cadê o pai? Ele perguntou. Foi meio inevitável, né? Não sabia, né? Tipo assim, se a família inteira, cadê o pai? Aí eu olhei assim. Aí ele entendeu? Aí eu fiz assim. Tá certo. Eu estava procurando aqui uma foto dele aqui, o Sabrina. Essa aqui, tem ele aqui? De quem? João Paulo? Não, porque esse apostolado, ele foi depois. Tá. Mas Você tinha criado antes, mas ficou ali em stand-by, né? Aí teve uma vez, eu acho assim, que eu postei, acho que Dia dos Pais, com uma mensagem para os pais, que aproveitasse, né, o tempo que está com seus filhos, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E aí foi uma postagem que eu lembro, assim, que eu fiz com ele, né? Que eu fiz com a foto dele, né? Não sabemos. Sim, verdade. Eu acho que isso é uma das grandes questões. Às vezes as pessoas pensam assim, pensar na morte, mas isso é algo importante para um cristão que queira buscar a santidade hoje. Isso. Né? Porque só temos hoje, como dizia Santa Teresinha, porque realmente o amanhã ninguém sabe. Exato. Então, assim, não é ser fatalista, nada disso. É uma realidade. Não é pensar com medo. Não. Não é. É uma forma de saber
que o nosso tempo aqui é limitado, que não sabemos e que possamos viver com maior amor a nosso Senhor possível. Buscando a santidade. Buscando a santidade. Então, assim, hoje, Deus me chama para a santidade. O que é que eu posso fazer hoje por amor a Deus, né? Isso. E aí cumprir os seus deveres de Estado por amor a Deus com a maior perfeição, com a graça dele, logicamente, sempre possível, né? Maravilha. E a gente já estamos aqui perto de terminar, mas eu queria também, por último aqui, realçar o que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que você estava me dizendo, né, que não é de nenhuma comunidade, que é da Igreja Católica Apostólica Romana. Aí você tem foto aqui, ó, com o Padre Zé Augusto da Canção Nova, com o Padre Paulo Sérgio do Arautos. Aí tem postagem do Padre Elano, lá da Paróquia da Glória, Padre Paulo Ricardo, enfim. A nossa igreja é uma riqueza, Nossa né? igreja, é. Então, para que é melhor? Beber de tudo, né? Não, não, Sabrina? É, exatamente. Às vezes a gente é cobrado, né? As pessoas, sem maldade, as pessoas ficam... Mas tu não tá em nenhum canto. Não, eu estou. Parece que tá desgarrado. Tá solto aí no mundo. Ai, não. Tô na igreja. E a nossa igreja é muito rica, tem vários carismas, tem a sua beleza na sua diversidade dentro da unidade. Exatamente. E podemos beber, né, com a graça. Exatamente, perfeito. Sabrina, muito obrigado. Foi bom demais conversar com você. Viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Quero que Deus derrame muitas bênçãos sobre você, sua família, os meninos, né, que cresçam em estatura, graça e santidade, né, todos eles. E vamos em frente, né? Nosso apostolado aí de evangelizar. É isso aí. Parabéns pela coragem de evangelizar, viu? E eu que eu diga também, assim, também parabenizar vocês por essa iniciativa, né, de trazer essa evangelização tão palpável, né, aqui para as pessoas, que possa contribuir com a história de vida de cada um. E essa busca, né, que é nossa, é a busca de todo católico, né? É exatamente buscar amar a Deus a cada dia de sua vida, dentro da sua realidade. Então, eu tenho certeza de que esse trabalho de vocês cala no coração das pessoas, o Espírito Santo toca aquelas almas, né, que acompanham o apostolado de vocês, com o seu testemunho de vida, com a Cris, né, que é uma bênção de Deus também, né, sua esposa, muito querida, e toca e move as almas para que possam cada vez mais buscar esse amor a Deus na santidade de suas vidas, com a graça dele. Amém, amém, maravilha. A minha esposa estudou com ela, o Matheus. Estudaram no colégio. Há 5 anos atrás elas faziam... faz pouco tempo. Dia desse, né, Sabrina? É para dizer como o tempo passa rápido, né? Nem te conto. Gente, deixa o like aí, deixa o comentário o que é que você achou desse bate-papo aqui com a Sabrina. Né? Fala aqui nos comentários o que é que você achou desse episódio. Deixa o like aí e... se inscreve no canal, se não é inscrito ainda, e compartilha com todo mundo aí dos seus grupos do WhatsApp, manda esse episódio para muita gente assistir essa partilha maravilhosa aqui, esse testemunho de vida da Sabrina. E segue a Sabrina, hein? @Sagrada Família em meu lar. Valeu? Obrigado, até o próximo episódio, diretor. Pode cortar, valeu.